Era você que fazia aqueles casos de televisão que a pessoa passava pela máquina da verdade? Não, aquele lá era o meu amigo, inclusive, o Jorge Maria, Você né, que era lembra, amor, ele Eu tem desse? um lembro, poli na ele hora tem que um você tava falando, polígrafo, eu tava lembrando ele tem um disso. polígrafo, aí então, Aquilo é mas ele verdade, Ricardo? ele faz a parte, biológica da coisa, físico-biológica, ou seja, você bate o batimento. Por exemplo, você acha que eu olhando para o Galego, eu não consigo ver se a pressão dele está aumentando ou diminuindo, se a temperatura dele está diminuindo, se Pupila. a pupila está aumentando ou diminuindo. Eu consigo ver algumas sutilezas, por exemplo, se ele está com uma respiração aqui ou não, né? Se ele está ruborizando, se ele está ruborizando aqui a narina, se está lacrimejando mais o olho ou não, se de repente eu vejo algum tipo ali de sudorese ali, mas quando você tem isso no corpo, o cara metricamente ali vai falar, olha, aumentou a pressão, mudou a vocalização, fez isso, não sei o que lá, de uma forma que eu não pego. E a máquina não vai pegar coisas que eu pego. Que nem, por exemplo, numa narrativa, a máquina não pega a narrativa. Então vamos lá, primeiro, vocalização. Depois, expressões, que é aquilo que todo mundo conhece. Ah, fez isso, se assustou, fez nojo, E se ele medo. tem... Pernas tique. cruzadas. E aí você vai ter que ver isso antes. É. Né? Tem gente que tem um padrão de se comunicar. Uhum. Aí depois, então vamos lá, vocalização, expressão. Narrativa. Narrativa é a maneira que normalmente, usualmente, essa pessoa se comunica. Ela se comunica na primeira pessoa, na terceira pessoa, ela se inclui, ela não se inclui. Né? Ela usa um vocabulário mais rebuscado ou não, mais formal ou informal. Né? Qual que é a maneira que ela conta as histórias? Porque, de novo, quando você vai mentir, você muda isso. Você muda o seu padrão. Depois, trajetória ocular. Trajetória ocular é quando você movimenta os olhos para te ajudar na tua construção de memória ou de criatividade. Então, você muda. Quando você está numa sensação... Por exemplo, se vocês pegarem quando eu me emocionei, o que eu fiz com os olhos? Olhou pra baixo. Olhei para baixo. Emoção. Emoção vai para sinestesia. Sinestesia é para baixo, é diálogo interno. Né? Se eu perguntar para o Galego, você lembra quando você conheceu a Lizzy? Lembro. Quando é que foi, você lembra? Lembro, foi na Mas- academia. Para de Foi paralisar os foi na olhos de academia? propósito. Foi na academia? Foi eu dando aula no Ó, parque. ele olhou agora. No parque? Você viu que ele talvez nem tenha percebido. É. E você lembra como ela estava vestida ou não? Não. Faz uma forcinha. Não lembro. Mas faz uma força. Galego, Eu não pode tenho esse negócio parar. Tá, de mas faz uma lembrança. Pode força. parar. Faz uma força. Eu tô forçando para que você faça mesmo que você não Sim, saiba. sim, Como é que mas seria? eu não... Tá, mas força. Ela tava Tá. com roupa de Já, academia. né? legal. Você Vou- lembra... Aí, pegou o dele, ele foi buscar agora uma pergunta, ele olhou pra cima e pro lado direito. É isso aí. É, Boa. Porque você eu- fez isso. Isso. Ele já tá ligeiro já. Galego tá ligeiro. Ô, Ó, Ricardo, peraí. você acha que ele não E paralisou os quando- olhos só para não ser tentou, pego? tentou. Ele foi- tentou, E aí, quando a conheço meu pessoa marido. força, a gente percebe também que a pessoa tá muito fixa. Sim. Porque não é o natural. O Uhum. natural é você... por exemplo, agora aumentou o fluxo de piscada. Amor, Isso você te nem deu- piscava. Você fez quer dizer, que você já deu tipo, cara, tá Vamos ver, desconfortável. vamos ver. Você não mexeu o consegue nos ombro, enganar, meu você bem. deu, sabe, quando eu comecei a falar, Cuidado você com as deu- suas perguntas, hein? Não, Corta. é só perguntas boas. Por exemplo, tinha algum amigo com você? Você comentou alguma coisa com alguém? Tipo, nossa, Você nem que pisca, gata. Galego, Não. pode parar. não tinha ninguém e tal. Mas você sentiu alguma coisa diferente? Não. Galego, quando Tá, você me e conheceu, quando- tinha um monte de meu amigos. Deus, agora, quando- e 2 quando- contra 1, Não, calma não. aí, vou chamar Marcelo! E qual foi o momento que você falou, cara, essa mulher, eu preciso casar com ela? Então, eu não imaginava que aconteceu o que aconteceu. Por quê? Porque eu não conhecia Deus. Eu E não, aí? eu não tinha perspectiva de E relacionamento. como é que foi conhecer Deus? Conhecer Deus foi uma morte pra vida. Você viu os movimentos Aham, dos olhos? agora eu vi. Isso é a trajetória ocular. Daí não vale. Falar de Deus, daí é apelar. Comigo? Não, Você mas entendeu? eu Então, entendo. E eu acho que talvez ele seja invertido. Porque quando ele foi lembrar com certeza, ele olhou para o lado direito. Quando ele falou, cara, não sei. Acho que ela estava com roupa de academia, ele olhou para o lado esquerdo. Então, provavelmente você é invertido. Não sei ainda, mas eu arriscaria isso. Aham. Né? E aí as trajetórias oculares são naturais. As pessoas, elas mexem os olhos para ajudar na construção da comunicação. E uma coisa também é a pessoa sabendo que ela está sendo lida. Aí ela Porque tenta, ela tenta se automaticamente, é a mesma segurar. coisa. Eu sou advogado, né? Então chego
vou conversar com uma pessoa, eu consigo automaticamente, né? Tive que estudar uma Quando você série de falou coisas. agora conversar uma pessoa, você lembrou nessa pessoa? Eu- Especificamente? Eu tenho a fantasia. Não sei se você já Não, mas viu. quando você falou agora assim, quando eu vou conversar com uma pessoa, Não, você- não pensei em ninguém em específico. ninguém específico? Não num pensei. cenário, num lugar, Não, foi só aleatório? não, aleatório. Tá, Quando, legal. quando eu vou conversar com alguma pessoa, automaticamente eu tenho... Agora, você está me dando sinais de lembrança auditiva. Você lembrou de alguma coisa que você já falou? Ou que você estava falando? Quando você fala, quando eu vou conversar com alguém... ou Não você tá- necessariamente. Tá, olha que legal. Você vê que agora, quem está olhando de casa, ele vai olhar na altura aqui, na horizontal, para cá, que é quando a gente está acessando essa parte auditiva. Aham. Como eu não sei ainda se o seu é invertido ou não, eu acredito que é. Uhum. Você, quando você fala não, porque realmente você foi pro lado lúdico, você não conseguiu acessar uma pessoa especificamente. Uhum. E aí você olhou pro seu lado de novo esquerdo. Entendi. Talvez você seja invertido. Eu já consegui pegar 2 canais. Um de memória visual e agora de uma memória auditiva. E parece que os 2 lados você criou. Entendi. Entendeu? Então eu consigo ir pegando isso daí. Outra, depois da trajetória, unidade corporal. Unidade corporal aí é o corpo. Tudo abaixo da fisionomia. Uhum. Então, às vezes, o que se aproxima, o que se afasta, se abre, se fecha, sem querer você mexe o ombro, né? Gestos apaziguadores, tampa, tudo que eu consigo observar no seu corpo é unidade corporal. Uhum. Depois, rito da mensagem. Rito da mensagem é tudo que você muitas vezes construiu para tentar me burlar ou não. Tá natural a construção de todo o cenário? Ou seja, perfume, cores, cabelo, como você sentou, cores que você escolheu em volta de você ou não, né? Se você está usando coisas para se ficar mais despojado ou mostrar que, por exemplo, você vai com o seu anel de formatura, você está entendendo? Uma gravata cara ou algum tipo de... Então, é todo o rito da mensagem, tudo os adereços... Tudo se comunica. que você está usando para... Aí eu percebo se aquilo está mais para o lado natural ou não. Uhum. E, por último, a gente fala, você tem que olhar tudo isso através da sua cosmovisão, só que você tem que não tentar alucinar. O que é isso? Eu tenho que olhar não o que eu acredito, mas só o que eu estou vendo. Essa é a parte mais difícil. Imagina. Porque as pessoas, normalmente, elas... Desprover da emoção. É isso aí. E do que eu acredito, das minhas crenças, As minhas das convicções, regras, não colocar as minhas convicções, entendeu? E É aí eu mais tenho que difícil. olhar tudo isso sem colocar as minhas convicções. E o que é mais engraçado, é onde as pessoas menos entendem. Porque elas não acreditam que você consegue fazer um julgamento de forma de ver as coisas e não o que eu acho sobre aquilo. Isso é o que dá mais bug na cabeça das pessoas. Ah, mas o Ricardo é isso, o Ricardo é aquilo. Aí eu brinco. Então vamos lá. As pessoas acreditam que não é possível você praticar um protocolo sem se colocar emocionalmente ali. Será que um juiz de futebol, ele odeia futebol? Não tem como. Ele tem as suas particularidades. Então, um juiz de futebol, ele deve gostar de futebol. Uhum. E muito. Sim. Ele gosta tanto que ele atua como um juiz de futebol. Será que um juiz de futebol deve ter o time do coração? Sim ou não? Sim. Sim. Então, por conta disso, todo juiz de futebol está inapto a apitar uma partida de futebol porque ele tem um time de coração e gosta do esporte. Sim. E é justamente ao contrário. Ou seja, então não é porque ele tem emocionalmente uma ligação com o esporte, com os jogadores, o que ele acha, técnico e tudo mais, que ele não tem capacidade de fazer uma análise do futebol. Olha o que é legal, você falando sobre isso, entra naquelas questões de livre-arbítrio, porque no final das contas nós nos julgamos livres que podemos fazer, mas nós estamos presos às nossas próprias concepções, estou fazendo isso preso a algo. Porque dentro do âmbito teológico, até eu sou livre para fazer o que eu quero, e as pessoas não entendem o que é essa liberdade. Até mesmo o ser humano completamente inclinado para o mal, ele não consegue fazer o que é bom, porque automaticamente ele está inclinado para aquilo que é ruim.